formação em pedagoga, estou como agente socioeducativo, mas estou na parte técnica, estou dando apoio técnico à equipe. Tem um trabalho, esse trabalho tem que se realizar assim, minha jornada vem da básica, eu trabalhei na básica, na média complexidade e agora estou na alta complexidade. Eu trabalhei na prevenção, que era trabalhar com PET, com pró-jovens, depois fui para abrigo, trabalhei no abrigo, com a peça protetiva também. E agora eu estou agora na FUNASE, né? Que para mim está somando os valores. Um dia desse eu encontrei um adolescente no CENIP, que eu tinha dado aula no pró-jovem. E aquilo me doeu bastante, me ver. Porque assim, a gente na protetiva tá fazendo de tudo para que eles não caiam na FUNASE, vamos dizer assim. Então quando você vê que ele caiu na FUNASE, foi que todas essas outras medidas não funcionaram. Existiam falhas na medida protetiva, para ele chegar na alta complexidade, chegar numa FUNASE. Aí quando eu observei ele, eu tive um choque, né, com aquela realidade. Mas também o projeto acabou, ele vivia numa comunidade muito pesada, onde o tráfico estava muito forte, e ele não tinha como sair, não poderia, como é que ele podia estar vivenciando outra coisa, se ele não tinha outra realidade. Então o que a comunidade dava para ele, o que se tinha para ele naquele momento, era o tráfico. A mãe trabalhava o dia todo, ele não tinha ninguém, se acordava às vezes com fome, e a primeira refeição era no projeto. E esse projeto acabou. E quando eu vim para cá, quando eu fui no CENIP, encontrei ele lá. Eu estava fazendo o quê, menino? Mas depois eu pensei e respirei, né? E disse, poxa, o que a gente poderia fazer por ele? Se um ponto seguro dele não estava mais funcionando. A protetiva não deu o suporte que era para ter dado. Então o que nós podemos esperar desse adolescente? Não é tímida não, mas eu sou muito, eu gosto de ficar muito, às vezes só, eu gosto de escutar música, eu gosto do lado espiritual, eu gosto de mover esse meu lado espiritual, eu gosto de estar com minha família, eu não gosto muito de estar na rua, de estar em algumas coisas assim, soltas, né? Mas com a família, conservar o meu lado espiritual, que eu sou espíritualista, melhor dizer, porque é mais ampliado. E eu realizava um trabalho espírita que me ajudava muito, que me ajudou muito como ser, para eu ser o que eu sou hoje. Um tempo fiquei meio perdida, exatamente por causa desse lado espiritual que estava meio perdido. Mas hoje em dia eu faço o que eu gosto, realizo o trabalho de poder ajudar as pessoas no meu trabalho espiritual, dou o meu máximo aqui na FUNASE. Eu quero poder ajudar, quero poder melhorar, quero poder servir o que for preciso. Então eu estou aqui para servir, não só na FUNASE, mas na vida em si. Eu acho que um dia que eu não servir mais, eu acho que melhor eu fazer a passagem. Enquanto eu servindo, está maravilhoso. Assim, eu frequentei espírita kardecista. Hoje em dia estou ampliando mais essa minha visão. Antigamente eu frequentava um centro espírita kardecista. Hoje eu estou ampliando, porque vamos supor, quando eu digo ampliando, porque eu não me fecho só para uma visão. Eu posso ver o lado da Umbanda, eu estou mais focado para o lado da Umbanda, do kardecismo, porque eu acredito que estejam unidos. Não vejo separação. Apesar que, se a gente for observar, existe essa separação entre eles. Mas, na verdade, sempre trabalhei com as duas coisas, estando em uma coisa só. Às vezes, a questão espírita, eles negam essa parte de Umbanda, né? De preto velho, de caboclo. E, na verdade, sempre trabalhei com isso, porque isso é uma coisa que veio comigo. Então, eu sempre estava lá trabalhando, fazendo os trabalhos espirituais de cura, que eu trabalho com trabalho de cura. E, com certeza, mesmo estando no centro espírita kardecista, eu estava trabalhando com um caboclo, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, por isso que eu ampliei. Eu vejo uma coisa maior. E vejo Deus como Deus está em todos os lugares. Deus não está só em um lugar. Deus está em... Só é você crer, só é você buscar, só é você fazer o bem. Você trabalhar em cima da caridade, do amor ao próximo. Eu acho que a minha religião, se eu poderia se definir qual seria a minha religião, seria esse, a caridade.
o amor ao próximo, o servir. Eu quero servir. Eu quero poder dar o meu melhor. Mesmo errando, como todo mundo erra, mesmo tendo minhas falhas. Mas se eu estou aqui, eu acredito que é para me melhorar. E eu quero me melhorar, eu quero fazer o máximo, quero me corrigir. E sei que eu vou errar muito, porque se eu estou aqui porque eu tenho muito para melhorar, não sou perfeita. Acho que a perfeição não é aqui da Terra, né, nesse plano. Existe uma outra dimensão onde as pessoas estão melhores. Eu estou aqui para melhorar e é isso que eu quero. Eu estou bem comigo mesma e estou com medo do que está fora. Então o que eu estou com medo não é de repente essa doença chegar e mudar a minha vida. Esse é meu medo, né? Mas internamente eu estou bem, eu estou com saúde, eu estou conseguindo fazer minhas reflexões, estou conseguindo buscar a minha espiritualidade, a fortalecer minha espiritualidade. Então eu estou sempre nesse processo, eu estou bem, porque eu estou firme, estou buscando a saúde, estou buscando ter uma alimentação melhor, estou buscando ter uma paz espiritual maior, mesmo sabendo que lá fora existe essa doença, eu não nego essa doença. Então o medo não vem de mim, o medo está externo. E eu não posso negar isso que está acontecendo. Eu não posso negar que eu tenho pais que têm doenças crônicas. Se eles não se tiverem o cuidado necessário, eles podem adoecer. Então o meu medo é mais por eles do que por mim. Assim, a minha mãe, ela é uma pessoa super alto astral. Ela ama estar na rua, ela ama estar servindo. Acho que eu aprendi muito com ela. Ela quer estar na rua, ela quer estar ajudando as pessoas. Ela ajuda os meus avós, que são bem idosos. Então ela que vai para médico, ela que vai num banco, ela que vai resolver as coisas dos meus avós. E sempre que alguém precisa de alguma coisa, ela sempre está disposta a ajudar. Então para ela é difícil se isolar. Para ela é difícil ter os cuidados. Ela que sempre foi amante pela liberdade. Ela sempre gostou muito de muita gente, sempre gostou da casa muito cheia. Então para ela, eu sinto que ela sempre tem uma dificuldade enorme em relação a isso. De sair, de poder cuidar, de querer agir. E não tem. Ela tá bem, mas eu vejo essa dificuldade dela. Ela tem dificuldade de... Ela quer ajudar. Ela quer estar na casa da minha avó, ela quer ir na casa dos meus avós, ela praticamente é a mãezona da família. Tem a irmã mais velha que cuida dos... Minha avó tem o quê? Teve 16 filhos. Ela é uma das mais velhas. Então ela é que cuida da família. Então como ela faz esse processo, ela passa por esse processo, então para ela está sendo muito difícil ficar em casa, ter os cuidados necessários. Ela quer uma sede enorme de estar na praia, de estar dançando, de estar brincando. Ela gosta muito desse movimento. E ela teve que botar o pé no freio para poder ter saúde, né? A esperança que, como minha mãe é uma pessoa super autoestima, eu falo minha mãe porque assim, é a pessoa que está mais próxima de mim, ela é meu pai. Então como ela é uma pessoa que gosta muito de viver, eu vejo que ela, apesar de sentir essa dificuldade, ela tem esperança que tudo vai passar. Ela disse, eu vou ficar bom. Ela é muito otimista, ela é o meu modelo. Eu olho pra ela e poxa, eu quero ser assim, eu quero ser. Ela precisa sair porque ela é o braço direito dos meus avós. Então que ela sai, eu sei que existe o risco de se contaminar com essa pandemia. É uma realidade nova, porque eu não tinha essa... O telefone para mim basicamente é para o básico, né? Para ligar, para ver mensagem, coisas básicas. Eu nunca fui de me prender ao telefone. Faço as coisas básicas, faço ligações, mando uma mensagem ou outra, mas para conversar com alguém na videochamadas, o WhatsApp são mensagens básicas. Hoje em dia, o WhatsApp é o quê? É o meio de trabalho. Que a gente está sempre está sempre trocando as ideias, trocando as informações. A gente está sempre fazendo chamada de vídeo, reuniões. Então, para mim, está sendo uma coisa nova e está valendo também. Eu acho que é fundamental ter esse meio de comunicação, usar esses meios, né? Porque não teria condições e nem tem condições de a gente pegar um carro e visitar, fazer essa visita pessoalmente, para saber como o menino está. Eu sei que presencial você vai ver, você vai constatar. Mas eu acho que é um momento de confiança mesmo, né? A gente tem que ter confiança nos familiares desses adolescentes. Quando a gente liga e pergunta como é que tá o menino. Ele está bem e a família diz que está bem. Então eu acho que a gente confia mais um no outro,
Porque esse é o meio que a gente pode utilizar para poder facilitar o nosso trabalho e para poder ajudar os meninos. Tá difícil para eles. Tem menino que não tem celular. Tem menino que a gente sabe que a questão da internet é fraca. Então tem menino que você não consegue fazer um vídeo chamada para um adolescente porque mal tem o celular. O telefone é só para chamar, para ligar e pronto. E a gente não pode fazer uma exigência dessa para eles, né? Porque a maioria são assim, não tem condições de manter um celular, de ter um celular e ainda mais ter internet para poder fazer essa comunicação. Então, o que a gente pode fazer tem meninos que não tem um celular, a gente liga para a rede para saber dele, a rede pega, entra em contato com o menino e passa informação para a gente. Então existe toda uma dificuldade, mas que ainda bem que tem esse meio de comunicação, porque senão a gente não teria nem como fazer isso, né? Assim, como eles não é permitido o celular aqui, então a gente não tinha, assim eu, né? Não tinha noção que ele tinha um celular de alta potência, então eu já não esperava. Como eles não poderiam ter, e normalmente os que estão aqui são pessoas que não têm condições financeiras, que você vê que entrou no tráfico de droga, porque não tem nem o que comer direito. Então se eles não têm o que comer, então esperar que ele tenha um celular de alta tecnologia, acho que seria muito. Eu não esperava que eles tivessem, não. Tivesse 1, 2, 3 no máximo, como é a realidade. Mas a maioria não tem. E eu pensei isso. Porque agora a gente pode ver o desemprego. Quantas pessoas estão desempregadas por não ter... Porque como fechou o comércio, né? Tiveram que os patrões tiveram que colocar para fora. Quantas pessoas que trabalhavam no exemplo, que trabalhavam com serviços, garçom, camareira, infelizmente é o nosso público, né? São pessoas carentes que vivem com situação mais dificuldade. Então, muitos foram colocados para fora. Os hotéis não estão recebendo pessoas, os bares não estão com a mesma quantidade de pessoas, então os garçons, as pessoas de entrega. Então, é difícil. O medo é externo, porque a gente não pode negar o que a gente está vivenciando. A gente está vivenciando uma pandemia. Ela existe, ela é real. Ela tem vítimas, então eu não posso negar isso. Se eu não tiver dizer que eu não tenho medo, eu estou negando essa existência dessa pandemia. Uma coisa que está acontecendo no mundo todo. A ansiedade, fala aí. Isso, a ansiedade. A ansiedade é porque você fica ansioso. Você não vê a hora de acabar com isso. Você não vê a hora de ter uma vida normal. Será que vamos ter uma vida normal? Eu acho que trouxe muitos benefícios, porque você está refletindo como pessoa, você está convivendo como ser. Você vai começar a valorizar as pequenas coisas. Mas você fica ansioso para que tudo isso acabe, para que tudo isso mude. Você quer que as coisas aconteçam e fica nessa ansiedade. Já fiquei quase 1 ano já isso tudo. Já há 6 meses, né, que isso está acontecendo. Então a gente quer que isso acabe. E essa minha ansiedade vem... eu quero que acabe. A esperança, porque eu tenho a esperança que vai vir um dia normal. Eu sei que um dia isso tudo vai acabar. Eu sei que a gente vai sair melhor disso tudo. Como seres melhores disso tudo. Eu vou poder olhar para o outro e valorizar as pequenas coisas. Eu vou poder valorizar a família mais, o convívio mais com a família, o convívio mais com os colegas. Eu não sou uma pessoa muito quietinha na minha, eu gosto de estar só em casa, gosto de estar na televisão. Eu saio, vivo, fico com eles, mas eu gosto de estar no meu convívio. Eu gosto de mim, mas eu gosto de estar comigo. Mas as pessoas são importantes para mim. Então eu tenho que valorizar, eu estou em casa, em vez de estar em casa, por que não ir lá visitar a minha avó? Por que não visitar a minha tia? Por que não valorizar esse convívio? E a gente está vendo essa importância do convívio familiar. Então a gente vai ser melhor, porque eu tenho esperança que tudo vai melhorar. Nesse período de pandemia, eu engordei. Eu engordei, porque eu fiquei com medo de ficar doente. E comecei a me limitar a mais. E eu vi que aquilo não dá. Olhei para aquele, pô, estou engordando demais. Parei. Respirei, vi o que eu estava comendo, fiz uma... Assim, eu vi onde eu estava errando, fiz uma reeducação alimentar, estou começando a fazer exercícios físicos, estou vendo que eu posso ter uma saúde melhor. Então, assim, nesse período eu engordei, estou emagrecendo, mas não simplesmente... Isso aqui, eu posso ficar com saúde, através de eu perder um peso a mais, porque todas as taxas vão estar melhor. Quero praticar exercício, então...
Tá tendo... Esse período está sendo um período exatamente dessas mudanças que está escrito aí. Um período que eu tive medo, um período de ansiedade, que foi a parte que eu comi bastante. Foi um período de esperança, né? E eu espero, eu acredito que vai melhorar. E acredito por mim que vai melhorar. Tanto que eu estou começando a fazer essa reeducação alimentar, começando a fazer o exercício, tendo essa resiliência de poder, de acreditar. Sei que tudo vai mudar, tudo depende de mim, tudo depende de cada um de nós. Então, eu estou começando comigo. Eu passei por todo esse processo, estou vendo esse processo acontecer, estou emagrecendo, quero entrar na academia, quero fazer exercício. Quem sabe até virar um atleta. Com certeza, eu acredito que quando você tem uma base religiosa, quando você crê em Deus, quando você confia que existe algo maior que conduz a tua vida, que tudo também depende de mim. Não é porque eu tenho uma genética que eu possa ser obesa, que eu vou me entregar e ser obesa. Isso, eu tenho escolhas, acho que todos nós temos escolhas o tempo todo. Na religião eu vejo isso, assim, você escolhe o que você quer ser. As pessoas às vezes dizem, não, você tem que ser desse jeito, desse outro. Não tem. O que você sente? Qual é o seu sentimento como pessoa? O que você quer para a sua vida? Através desse sentimento, você pode buscar e se tornar o que você quer. Eu sempre quis encontrar paz, encontrar aconchegada, quis estar em uma religião, eu era católica. Passei, assim, minha infância toda, até 20 anos, 20 e poucos anos, eu era católica. Depois eu não me vi mais como católica, assim, não perdi minha fé em um momento, e até perdi um momento. Eu tinha fé em Deus, mas não tinha mais fé naquela religião, porque eu disse, eu não acredito que é uma religião que possa condenar alguém, que possa dizer o que eu, assim, eu estou fazendo, eu vejo como mal, mas você está sendo condenada. Eu sou lésbica, então eu descobri depois de 20 anos, e isso me fez pensar sobre a religião, porque eu frequentava todo domingo, eu fiz catecismo, fiz tudo que tem que fazer, né? Até o processo de casar, casei na igreja. Aí quando eu me separei, não me senti mais à vontade, assim, eu fui fiel aos meus sentimentos. Quando eu fui fiel aos meus sentimentos, eu não vou ser infeliz, porque a sociedade acha que eu tenho que seguir tal padrão. Porque eu sempre fui muito fiel a mim, sempre fui fiel aos meus sentimentos. E é difícil no começo, para quem se vê como, não é uma escolha ser lésbica. Então, para mim foi bem difícil ter que quebrar esse laço com a igreja católica entre si, porque, querendo ou não, você é moldado, ser lésbico é pecado, em primeiro lugar. Eu não me sentia uma pecadora por gostar de uma pessoa. Eu não via ser pecado porque eu gosto de uma pessoa. Eu não faço mal, eu não quero desejo mal, eu simplesmente gosto. Aí, por gostar, eu era condenada, então eu disse, não tenho condições de ficar nessa religião. Nesse período, até eu estar no catecismo, no espiritismo, eu fui passando, fui procurando lugares que pudessem me encaixar. Porque minha fé era forte, minha fé era fervente, e eu sentia muita fé, eu buscava muito, eu orava, eu rezava, eu fazia, assim, não tinha assim eu não posso dizer, eu não só rezava, só orava, só fazia preces, eu fiz tudo, teve um período que eu fiz tudo. Não vi o que estava dando. O meu coração foi pro candomblé, vi que faltava alguma coisa, faltava alguma coisinha. Eu queria servir, eu queria fazer, e eu não me encaixei ali. Aí, em um momento, fui para o espiritismo, fui para a igreja evangélica, porque teve um período que eu passei muito mal. A minha vista, eu sofri uma pressão espiritual muito forte, onde quase perdi a visão. Passei uma semana sem enxergar direito. E depois desse período de muita prece, eu orando, eu orava todo dia. Parece que quando você passa pela provação, você está só. E é verdade. Nesse período de provação, que eu passei uma semana sem enxergar direito, minha mãe tinha saído, meus pais tinham viajado, morava com meus pais nessa época. E eu fui para a igreja, eu queria saber de Deus. Eu era assim, tão fervorenta, e de repente, por causa desse processo que eu estava passando, de me descobrir lésbica, que eu perdi a fé. Mas eu sei que Deus não está numa religião.
Deus não está no catolicismo, Deus não está no espiritismo, Deus não está no catolicismo. Não, Deus está em tudo. Deus é o ar que eu respiro, Deus é o que eu acredito, é a minha vida, é querer o bem, é você querer o bem para o próximo. Então eu vejo Deus como uma coisa muito maior e eu passei por todas essas religiões. Pelo catolicismo, pelo evangelho, pelo espírita kardecista, pelo candomblé, pelo albanda. Então eu passei por tudo isso. Eu falo isso com um sentimento muito, muito bom. Assim. Eu não digo que nenhuma é boa, nenhuma é ruim. Todas elas servem, depende do que você tem dentro de você, depende do seu propósito de vida, do que você quer para a sua vida. E todas elas eu me encaixei um pouco. Então eu me encaixei e mesmo por isso que hoje eu me digo espiritualista, porque eu me vejo em todas e não me vejo em nenhuma. Porque eu acho que Deus é muito maior do que isso. E eu busco, isso é a minha vida, buscar a minha essência, buscar ser melhor, buscar ser feliz. Hoje você se considera uma pessoa feliz? Sim, hoje eu me considero feliz, plenamente feliz. Às vezes a gente fica triste, mas graças a Deus eu sempre passo um tempo triste, mas a maioria das vezes eu consigo superar. Eu tenho isso dentro de mim. Eu passo um período triste, um período... mas eu consigo superar fácil. Eu acho minha fé que eu tenho tão grande em Deus, na espiritualidade. Eu tenho uma fé tão grande que eu até me deixo ficar triste por um dia. Mas, como diz a música, mas não pelo ano inteiro.